que a gente encontra aqui? Uma pessoa emburrada lá no canto, nem faz contato visual. Uma pessoa que está brigando ali, parece que no ambiente de trabalho, lá no meio de todo mundo, né? Uma reação explosiva. Esse aí já é um caso típico de uma pessoa que às vezes está mandando mensagem para outra, aí dá aquele impulso, vontade de falar tudo, aí ela escreve rapidamente, manda mensagem ali, talvez possa se arrepender depois. E por fim, um casal que nem consegue se olhar, está discutindo, e isso é muito comum. Em todos esses casos, o que a gente percebe? A gente percebe demais que a idade biológica, às vezes, nada tem a ver com a maturidade. Hoje, o que mais a gente encontra são pessoas de 30 a 40 anos que mais parecem crianças birrentas ou adolescentes rebeldes que reagem facilmente a tudo. E o que isso causa na nossa vida? Na verdade, essa reação impensada faz com que a gente possa destruir a nossa reputação, os nossos relacionamentos, a nossa autoridade. Muito prazer, eu sou a Ana Lopes, eu sou jornalista e psicodramatista e hoje eu quero trazer esse tema. Quais são os 3 sinais claros de maturidade? Talvez você possa se reconhecer neles ou também reconhecer alguma pessoa do seu convívio que tem essa imaturidade crônica. Até o final desse vídeo, eu quero te mostrar um exercício prático de como você faz para sair desse lugar de maturidade e assumir de uma vez por todas esse lugar de protagonismo da sua vida, mudando inclusive a forma como os outros vão te perceber. Seja bem-vindo ao Na Alma. Então vamos lá, o primeiro sinal é a incapacidade de ser contrariado, é aquela criança rígida. Esse tipo de pessoa que tem essa imaturidade emocional, ela enxerga preto e branco. Ou a pessoa está 100% do lado dela, ou ela é um inimigo. Esse tipo de pessoa não sabe ouvir não, ou simplesmente não sabe ouvir uma opinião diferente. E aí qualquer reação dela, ela fica com o bico, ela fica isolada, fica emburrada, ou ela fica com aquela vontade de brigar facilmente, ela fica num lugar de agressividade. E qual seria o oposto? Uma pessoa madura, ela tem flexibilidade cognitiva, que significa que quando outra pessoa for ter uma opinião diferente da dela, ela vai entender que isso faz parte do jogo e que talvez essa seja uma oportunidade dela trazer elementos novos para que então aquela pessoa comece a pensar diferente. Ela também estuda os trejeitos da outra pessoa, observa como ela está reagindo e aí a gente vai se moldando de forma madura. Uma dica de ouro para esse tipo de comportamento é a gente conseguir compreender que as coisas não são sempre para o lado pessoal. Às vezes a gente ouve uma crítica, mas aquilo é uma crítica ao comportamento, não necessariamente à pessoa. Então, até quando a gente está falando com outra pessoa, a gente deve falar isso, ó, eu quero falar sobre o seu comportamento, porque quando você falar, você é de tal jeito, é como se a gente estivesse emitindo um julgamento contra a pessoa, como se ela fosse inferior e não tivesse a capacidade de mudar. Então, lógico, a pessoa vai ficar muito brava. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o jeito que a gente fala, que é justamente para não atacar a identidade da pessoa, que senão aí vai ser difícil a gente ter realmente uma conexão com ela. Então, o foco sempre é no comportamento. E o segundo sinal de maturidade é a terceirização da culpa. Sabe aquele eterno injustiçado? Tem aquele tipo de pessoa que nada é culpa dela. Se um projeto deu errado, a culpa é da equipe. Se o casamento faliu, a culpa é do meu ex. Se eu não tô gravando o vídeo, a culpa é do algoritmo. Ou, é porque eu não tenho tempo. Sabe, sempre é culpa de outra pessoa ou de algo que aconteceu. Tem gente que fala assim, eu não quero resolver, eu só quero reclamar. E é justamente isso. Isso é um sinal de maturidade, porque a pessoa madura faz diferente. Ela tem essa autorresponsabilidade. É como se ela olhasse no espelho, ela enxerga que a situação está difícil, mas que a responsabilidade do próximo passo é dela. É aquela pessoa que olha ação após ação. O que significa isso? Significa que quando eu olho o panorama geral, às vezes eu fico muito desesperada, muita coisa para fazer. Então, ao invés de eu ficar só reclamando, né, tentando buscar culpados, eu faço diferente. Eu vou fazer pequenas ações, o que precisa ser feito. E se tiver um obstáculo externo, eu vou entender esse obstáculo e vou pensar, bom, se eu não posso fazer isso, então eu vou fazer aquilo. Tá vendo? Eu estou assumindo a minha responsabilidade. E para que a gente saiba lidar com esse tipo de pessoa, tem uma técnica que é muito interessante. Esse tipo de pessoa que reclama, sabe? Você deve perceber que tipo de comunicação que a pessoa quer ter. Normalmente a pessoa que está reclamando demais,
ela só quer ser validada, sabe? Ela só quer que você entenda o que está acontecendo com ela. É uma comunicação emocional. Ela não quer que você resolva nada. O problema é quando a gente lida com esse tipo de pessoa e a gente já vai propondo. Ah, e se você fizesse isso? Ou se fizesse aquilo? Ela vai ficar mais brava ainda. Deixa que as outras pessoas ajam ainda com imaturidade, porque isso, na verdade, é temporário. É uma falta de consciência que está tendo agora. Mas se você já está percebendo que você tem algum sinal desse, ou percebe na outra pessoa que ela tenha, você pode contribuir para que isso seja amenizado. E o terceiro sinal é a reatividade imediata. Sabe aquela pessoa que mal recebe uma fala já está respondendo. Se ela está com raiva, ela grita. Se ela está sentindo ciúmes, ela ataca também. E se ela está sendo confrontada ou recebeu alguma mensagem na internet, ela logo vai respondendo. Ou ainda, ela expõe a própria vida particular para que outras pessoas comentem e aí ela seja validada. Pois é, a pessoa madura, ela dá um espaço entre o que acontece e o que ela responde, porque ela precisa daquele momento de autopercepção, sabe? Para que ela não responda imediatamente, para que ela respire, para que ela não perca a postura e saiba o que está falando. Então, para que a gente consiga esse lugar de maturidade, a gente precisa treinar. E como que a gente treina isso? Primeiro entendendo que cada pessoa, ela vai falar a partir da própria experiência. Então, às vezes, a pessoa vem com uma frustração, ela tá brava, tá acontecendo alguma coisa na vida dela e às vezes ela precisa descarregar em mim. E o que eu preciso entender? Que não tem a ver comigo necessariamente. Talvez ela fale alguma coisa que tem a ver comigo, mas tem muito do mundo interno, do que ela tá passando. E mais uma vez, a gente pode observar o que ela tá falando, porque normalmente essa pessoa que vem atacar, ela tá com o emocional já abalado. E aí essa pessoa vai querer o quê? Ela vai querer uma validação, vai querer que a gente compreenda, né? A gente tem uma mania que é terrível, que é ser do contra. Não porque a gente quer provocar outra pessoa, mas porque parece que a gente já está acostumado a querer defender a nossa identidade, a pensar diferente. Então a pessoa vem falar alguma coisa e aí a gente já está naquele lugar. Não, mas assim, tipo assim, a gente já desconectou com a pessoa, porque a gente já falou não de cara, e isso pode ser um hábito. A gente precisa treinar a participar mais ativamente da conversa. E quando a gente participa, a gente está mais num lugar de escuta. É uma escuta ativa, porque eu não quero ficar já elaborando a resposta que eu vou dar. E eu preciso ser madura. Eu preciso primeiro entender o que está vindo para que eu não reaja imediatamente sem pensar. E agora que você já ouviu esses 3 sinais de maturidade, e se isso por acaso acontece com você, tem saída e é a parte prática. Eu quero te apresentar uma forma de você desarmar essa imaturidade emocional. Eu vou usar aqui uma técnica de psicodrama, chama troca de cadeira. O que significa isso? Quando aperta o estresse, quando a gente é muito criticado, às vezes a gente não tem tempo de processar, de pensar em qual seria a melhor resposta, a gente não sabe como agir, a gente age por impulso. Então, como que a gente faz para desarmar isso? A gente vai precisar, na prática mesmo, de trocar de cadeira. Nossa, mas como que é isso? É assim, aconteceu a situação que te deixou assim, lá no olho do furacão, você tá nervosa, né? Então você faz o seguinte, você espera 2 minutos, né? Respira, e aí você tá num lugar, certo? Quando aconteceu tudo isso. Você vai trocar de lugar. Você vai para outro lugar, e quando você chegar nesse outro lugar, você vai mudar a sua postura corporal. Vamos supor, eu tava com raiva, eu tava assim, eu tava fechada. Nossa, tô muito possessa nesse lugar, eu tô muito afetada. Então eu me levanto e vou literalmente trocar de cadeira. Vou lá sentar em outro lugar e aí eu vou mudar a postura corporal. Eu tava assim, e aí eu vou adotar uma postura corporal como se eu fosse uma pessoa que está assistindo a cena. Então eu vou ficar mais relaxada. Sabe quando você tá observando a briga do vizinho, o que tá acontecendo? Você pode até estar num modo curioso, né? Tá lá olhando, mas você já tá mais relaxada, ombros baixos. A minha respiração de quem observa já é diferente, porque eu não tô afetada, tô só assistindo. É igual você assistir uma novela. Então, ó, vou só assistir. O que tá acontecendo aqui na prática? Porque, assim, às vezes a nossa mente está muito tumultuada. E não adianta eu falar para você, ai, fica calma. Você não vai ficar, porque a sua mente está agitada. Então eu preciso
movimentar o corpo para que o corpo se alinhe com a mente e direcione essa mente. Então, se eu estava naquele lugar de afetação, eu vou sair desse lugar. Mudei de lugar, mudei de postura corporal, estou respirando diferente, então a minha mente vai acompanhar o meu corpo. Eu vou ficar muito mais calma. Imagina assim, eu estou olhando a cena de fora. Será que aquela pessoa ali que está afetada, ela está agindo como um profissional, uma profissional de 30, 40 anos, ou será que ela está agindo como uma criança birrenta? Uma criança que não sabe o que fazer. Ela está só gritando, só reagindo, ela está agindo de forma imatura, porque ela ainda não tem ferramentas. Mas agora ela está aprendendo a ter e vai trocar de lugar e vai assumir esse papel que é muito mais profissional. A verdade é que amadurecer dói, mas é a única forma da gente tomar o controle da nossa vida, né? E a gente exercer uma autoridade real, sem ser vítima e sim recuperando a nossa espontaneidade, a nossa autoridade enquanto pessoa. Inclusive, esse é o caso de muitas pessoas que travam quando precisam comunicar sobre seus trabalhos na vida real. Que às vezes a gente não tem medo de câmera, a gente fala, a gente se comunica bem, mas a gente tem muito medo do julgamento, né? Do que as pessoas vão falar, o que eu estou transmitindo. E isso tem muito a ver também com os nossos bloqueios emocionais. Muitas vezes, em alguma fase da nossa vida, a gente precisou se proteger contra essas críticas, contra isso que a gente não sabia lidar. Mas aí a gente amadurece e chega um momento da vida em que a gente precisa se posicionar. Não dá para ser só o figurante que assiste de longe. A gente precisa ser o protagonista da própria vida. E eu estou trabalhando com uma mentoria específica que tem esse foco na comunicação, mas também nos bloqueios emocionais, porque eu trabalho com psicodrama e também com a terapia corporal. Se esse for o seu caso, eu vou deixar o link aqui do meu Instagram, que aí a gente pode conversar diretamente via DM. E se esse assunto fez sentido para você, se você se encontrou nesses 3 sinais de maturidade ou reconheceu alguém da sua família, comenta aqui, já curte, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!